Aplicada a grandes populações, a democracia é, no final das contas, o regime do grupo mais forte sobre o mais fraco. É o império da força acima da lógica. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Lord John Dalberg Acton foi um professor de História Moderna na Universidade de Cambridge em 1895. Um de seus consagrados ensinamentos liberais é que todo poder corrompe, então o poder absoluto corrompe absolutamente. O liberalismo clássico lutou por um sistema que permitisse a alternância de líderes sem o derramamento de sangue. Eleições democráticas sanaram, em parte, o problema do revezamento de poder, seja numa república ou numa monarquia. O sufrágio permitiu mudanças sem a necessidade de revoluções sangrentas. Mas isso é tudo. A democracia não deixou de ser um tipo de ditadura. As pessoas acham que o modelo republicano de Estado democrático de direito é o último patamar da evolução política, ou o capítulo final do grande livro da história. Não é. Sociedades de leis privadas serão o próximo estágio de governanças lógicas acima da força coercitiva. O sistema dos contratos bilaterais acima dos atos unilaterais. Só que ainda temos um longo caminho a percorrer. Neste vídeo, iremos focar em 7 críticas à democracia. Primeira crítica. Após a Segunda Guerra Mundial, a democracia moderna foi associada à liberdade. Fomos levados a crer que a luta consistiu em democracia versus totalitarismo. O que restou depois de tanto genocídio foi a ressignificação do Estado na pretensa forma de Estado do bem-estar social. Mas quem ganhou a guerra foi o socialismo gradualista ao invés do socialismo revolucionário. Dizem que o comunismo acabou no mundo. O comunismo, como mentalidade coletivista, se alastrou mais ainda depois da Segunda Guerra. Como sistema político-econômico, ele faliu em razão das distorções da planificação da economia feita pelo Estado. Porém, como ideologia comportamental, o comunismo se reformulou no coletivismo social, no Estado Social de Direito. Se o comunismo é a mentalidade do inconsciente coletivo, o socialismo é a sua máquina sistêmica. Hoje, a democracia é usada como pano de fundo para uma forma disfarçada de socialismo. O estado do bem-estar social é, em essência, uma planificação da economia pelo Estado, porém, de forma mais suave porque respeita, ou finge respeitar, a propriedade privada. Assim, se no comunismo a propriedade privada era formalmente abolida, na democracia social ela é permitida, embora relativizada perante o poder público. Entretanto, continua havendo o mesmíssimo problema do cálculo econômico que Mises apontou em 1921 sobre a União Soviética muitos anos antes de esta colapsar. É impossível aos governantes preverem as mudanças de preços, ofertas e demandas de uma sociedade. Controlar o mercado causa mais prejuízo e empobrecimento do que o deixar livre. Portanto, a única diferença para a falência do Estado de um país socialista para uma social-democracia é o tempo. E a maneira de um Estado democrático em decadência não falir é se tornando mais próximo do totalitarismo, ou seja, parasitando a população e controlando-a cada vez mais. Segunda crítica. Somos democráticos só para escolher quem vai nos controlar. A democracia não dá voz ao povo para que ele possa escolher como alocar seu próprio dinheiro. O Congresso, o Banco Central e o Ministério da Economia definem como usarão o dinheiro dos impostos dos indivíduos. Esse planejamento econômico sempre criará conflito de interesses, de modo a ser impossível ao governo agradar a todos os grupos, mesmo que as pessoas sejam as mais coletivistas possível. Aos poucos, o governo se transforma numa máquina de redistribuir dinheiro roubado conforme o critério político que faz os estadistas se perpetuarem no poder. Terceira crítica. Se a democracia não permite que, democraticamente, os indivíduos votem pela própria abolição dela,
então ela por si só é uma contradição ditatorial. É tão verdade que o Congresso não é a casa do povo, que esse mesmo povo jamais poderá exigir a sua desvinculação do Estado sem que isso seja considerado um atentado contra a segurança nacional. Que democracia é essa que não podemos decidir a reestruturação do Estado? É como ser obrigado a participar de um clube e pagar suas taxas, mesmo quando não concordamos com a atual gestão. Os políticos governam para si e não para a sociedade. Os indivíduos apenas têm a ilusão de poder. Nesse aspecto, fomos hipnotizados a ter a sensação de que o poder emana do povo, do mesmo jeito que um doido numa loja de sofás acredita estar em sua casa. Quarta crítica. Se a monarquia é o absolutismo de um regime sobre a maioria, a democracia é o absolutismo de 51% sobre os outros 49% de pessoas. Na realidade, é menos que isso. Presidentes são eleitos com mais de 50% dos votos válidos, o que quer dizer que pessoas que não votaram não entram na conta. A despeito de o voto ser obrigatório, cerca de 20 a 30% das pessoas votam nulo ou em branco, ou sequer comparecem às urnas. Na prática, o pacote político é contratado por cerca de 36% dos eleitores, contra 34% da oposição e os 30% de pessoas indiferentes, insatisfeitas e anarquistas. Os números estimados aqui podem variar nas eleições, mas o ponto central é que não veremos mais de 60% de um povo eleger um governante. Só há 90% de votos num candidato em países que são ditaduras evidentes e que possuem fraudes eleitorais, votos esses que são claramente um disfarce. Fica a pergunta filosófica: se a maioria de 70% votasse pela prisão ou morte de uma minoria de 10 a 30%, isso seria democraticamente legítimo? Ora, e não foi isso que aconteceu na Alemanha? Quinta crítica: por que as pessoas continuam a acreditar que o Estado democrático é o suprassumo da organização política? Parte disso se deve à engenharia psicossocial do processo de votação, que dá esperança aos indivíduos que têm o sonho de se beneficiar do poder. Explicando melhor, a democracia alimenta o desejo de poder nas pessoas que não estão na cúpula, permitem-lhes crer que possuem uma chance de governar ou de estarem próximas dos governantes. Ainda que essas pessoas nunca subam os degraus do poder ou que permaneçam sendo exploradas pela elite governamental, elas continuam a legitimar o Estado. Elas se convencem que esse Estado moderno, democrático, é o modelo mais justo. E elas sugestionam os seus filhos, amigos e alunos ao mesmo pensamento. Indivíduos com síndrome de déspota, aqueles que são tiranos em potencial, os invejosos, os vingativos, sem escrúpulos e os psicopatas, sonham fazer parte do topo da pirâmide. No feudalismo antigo, plebeu morria plebeu. Agora, todos podem se candidatar ou se aliar a aristocratas estadistas por puro interesse. Todo o aparato burocrático fará o cidadão acreditar que o Estado é fundamental. É isso que será ensinado na educação estatal. A engenharia social é tão bem-sucedida que, se perguntarem às pessoas se elas confiam em políticos, o mais provável é ouvir um não. Porém, se indagarem as mesmas pessoas se elas confiam no Estado, a resposta deve ser sim. Não conseguimos imaginar uma sociedade diferente e mais livre, do mesmo jeito que nossos tataravós não imaginavam nada diferente de um mundo feudal sem plebeus servos no campo. Sexta crítica: só os piores chegam ao poder. Junte-se toda a lavagem cerebral e a política econômica de agradar a grupos de interesses já citados anteriormente, e teremos que o melhor jeito de se sobressair no processo eleitoreiro é por promessas, ainda que impossíveis de serem cumpridas. Ou seja, a democracia necessita da mentira para que haja alternância de poder. Ela é um estelionato. Simples assim. Pessoas boas e empáticas são raras no meio político. Primeiro porque elas mesmas não têm inclinação para controlar a vida humana. Fazer parte do Estado é, em última análise, dominar os outros.
Segundo, porque elas não têm a malícia para a demagogia tão necessária para convencer os eleitores que, movidos por conflitos de interesses, votarão em seu candidato preferido. O jogo sujo da política interessa muito mais aos sociopatas do que aos virtuosos. Sétima crítica. O caráter temporário dos políticos no poder faz com que a democracia favoreça o gasto irresponsável. Com cada vez mais irresponsabilidade fiscal, os políticos momentâneos deixam as contas para os seus sucessores, algo que pelo menos seria evitado na monarquia. Numa monarquia, a família real sabe que se gastar além da conta, a falência recairá sobre seus descendentes reais. Por isso, gastam com mais responsabilidade. As festas dos nobres e opulência da realeza nem se comparam com a ostentação do Leviatã social-democrata, onde juízes são vitalícios e comem lagostas, enquanto o povo trabalha vários meses para custear a máquina pública. As repúblicas democráticas, res, que significa coisa, e públicos, de todos, fazem o direito público se sobrepor ao direito privado, visto que nas monarquias a propriedade do monarca é herdada pela família real, os bens públicos são, na verdade, bem privados. A propriedade privada dos cidadãos será mais respeitada, pois a ideia de bem público, dada nas repúblicas, não é parte do modus operandi da realeza. O rei se vê compelido a não expoliar a propriedade privada de seus súditos, uma vez que a falência destes importará na destruição do seu reinado. Em contraste, nas repúblicas democráticas, propriedade privada é vista como uma concessão do Estado. Os bens públicos são vistos como soberanos, mas terminam sujeitos à tragédia dos comuns, isto é, ao exaurimento de recursos que não são divididos de forma racional, mas apenas tomados e usados por todos. A administração dos governantes temporários, argumenta Hoppe, é como a de zeladores cuidando de um condomínio. É como colocar um porteiro para ser o síndico. Ele não é o dono do condomínio. Se administrar mal uma coisa que não é sua, nada lhe recairá de ruim no seu próprio patrimônio. Em outras palavras, o governante temporário da propriedade do governo terá todos os incentivos a usufruir do maior benefício possível enquanto estiver no poder, sem ter a preocupação de deixar dívidas para seus sucessores. A frase de Keynes de que no longo prazo estaremos todos mortos nunca fez tanto sentido para os políticos que não se preocupam em endividar a população a troco de entregar obras públicas para fazerem suas campanhas eleitorais demagógicas. Só não nos lembram de contar que todo gasto público instantâneo significará endividamento dos indivíduos por vários anos. Os parasitas políticos já terão desaparecido do cenário político, mas seus gastos, suas esmolas populistas e seus desvios por corrupção continuarão a ser pagos pelo mercado nos anos seguintes. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por Rhodes, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!